Fala, gente, sou eu aqui de novo, professor Renato Martins Vieira, voltando para conversar com vocês naquele quadro que a gente já tornou tradicional. Dúvidas jurídicas, respostas rápidas. Vou falar hoje sobre uma coisa importante. Muita gente tem dúvidas sobre isso. União estável, contrato de namoro e casamento. Fica aquela história, né? Todo mundo fala. Amor dura para sempre. Mentira, amor dura enquanto dura. Na hora que acaba, vira uma briga danada por causa de patrimônio. Normalmente é patrimônio que vai fazer com que um casal brigue depois do casamento. E aí vira um problema, porque na hora que é casamento, tudo bem, há uma regulamentação legal, há um regime de lei, as pessoas sabem onde é que elas entraram, sabem como é que vai funcionar a regra genérica, metade, desde que o casamento tenha sido realizado no regime de comunhão parcial de bens, que é o regime padrão, né? Metade fica para um, metade para outro. Isso inclui dívida, isso inclui qualquer outra coisa. Não tem muita dúvida, as pessoas sabem mais ou menos como pensar nisso, são instruídas no cartório. Agora nós temos um segundo problema, que é desde a existência da lógica da tal da união civil estável. O primeiro problema que aconteceu com essa lei era que lá na origem dela, quando se criou isso, se falava que para configurar a união civil estável precisava de 5 anos. Que é uma coisa maluca, né? Porque aí o cara ficava com a mulher 4 anos, 11 meses, separava, não era nada. Ficava 5 anos e um dia era basicamente um casamento. Obviamente isso não perdurou porque era uma data, um prazo aleatório. Então a lei foi alterada e modificou-se para que o que configura agora a união civil estável seja a intenção. Tá? O que a gente chama de ânimos, a vontade de ser ali uma unidade familiar e um casal. E aí a coisa complicou para o outro lado. Em vez de ter um requisito aleatório, passou-se a ter um requisito um pouco místico. Porque o que é a intenção da formação de um casal? Pelo menos eu posso ser considerado um cara antigo. Sou um cara antigo, sou velho, cabelo branco, grisalho. Então eu entendo que se você está namorando alguém, você tem intenção da formação de um casal. Você não está namorando por namorar. Né? Se você tem uma namorada, você tem um namorado, a intenção teórica só pode ser uma: formar um casal, chegar-se a uma união eventual. Então, isso por si só, para um juiz mais tradicional, poderia configurar a união estável. O que não é o que acontece no mundo real, tá? No mundo real se somam certos fatores. Moram ou não sobre o mesmo teto. Não é essencial morar no mesmo teto para ter união estável ou não. Mas moram ou não, dividem contas, viajam juntos, se apresentam como um casal, um falando a mulher da minha vida, o homem da minha vida. Há um conjunto probatório aí que tem que ser somado para se chegar à conclusão de que se aquele casal configura ou não uma união estável. Mas isso gera uma insegurança, porque aí você está namorando e fica com a dúvida: sou ou não sou um casal que configura uma união estável? Somos ou não? Estamos num conjunto disso ou não? E um dos dois vai comprar um bem mais relevante, por exemplo, um carro, um apartamento, e surge aquela dúvida no coração: será que se eu comprar daqui a X tempo, terminar essa relação, eu vou precisar dividir esse bem com a outra pessoa, né? Com a minha companheira, com a minha namorada, meu namorado, o que for? Aí gera um medo, né? Uma insegurança. Agora a jurisprudência e a prática jurídica começaram a criar uma solução para isso, que é muito interessante, que é a lavratura de uma escritura pública, chamada de contrato de namoro. O nome popular é esse, mas a gente pode quase que falar que é uma declaração de não união estável. Porque o que acontece, já que a lei exige a intenção da formação de um casal para que haja união estável, se ambas as partes capazes se manifestam num documento com validade pública dizendo: neste momento, lembra que isso não é eterno, é aquele momento, neste momento específico do tempo, estamos apenas namorando, não temos intenção nenhuma de misturar nossos patrimônios. Ponto. Perfeito. A intenção está descartada, o casal está declarando expressamente de que não tem a intenção de se formar um casal naquele instante no tempo. Consequentemente, naquele instante do tempo, um ou outro pode, por exemplo, adquirir um imóvel, adquirir um veículo, adquirir algum outro bem relevante, sem que haja qualquer risco teórico de que haja configuração da união estável e esse bem possa ser dividido depois. Renato do céu, mas não é exatamente romântico, né? Eu vou comprar um apartamento, aí eu vou chegar perto da minha namorada e falar assim: bem,
estou comprando um apartamento, não é para nós casarmos, é meramente para mim. E eu preciso que você assine esse contrato de namoro para garantir que o apartamento é só meu. Eu concordo com você. Romântico não é, mas é prático jurídico. E hoje em dia, qualquer forma de relação jurídica entre pessoas, pode ser uma sociedade informal, pode ser um casal, até dentro do casamento. Se há uma discussão na ruptura do casal, se há uma discussão na ruptura entre sócios, sempre acaba havendo alguma forma de vingança, e uma das mais comuns formas de vingança, uma das mais comuns formas de exteriorizar uma frustração é um tentar pegar algum patrimônio do outro. Então acaba que isso é pior, é melhor você ser prático ou prática e ser sincero ou sincera na hora de adquirir o bem e falar que não se sente confortável em adquirir aquilo durante a constância daquele relacionamento e pedir a assinatura de um contrato de namoro para se resguardar, do que se arrepender depois. Até porque, se se faz isso e as pessoas assinam o contrato, há uma leveza maior no relacionamento, né? Nem A nem B acham que o outro está querendo enganar ou que está querendo roubar algum patrimônio. É quase uma declaração de que eu estou com você porque eu quero, né? Não estou com você por causa do seu patrimônio ou por causa de qualquer outro interesse. Então não me parece nada que para o mundo moderno não seja aceitável para se falar para alguém que você esteja junto. É o mais seguro. Não querendo fazer isso, a união estável funciona quase igual um casamento, a questão do patrimônio. É a mesma coisa. Tem direito à pensão, tem direito à pensão por morte, tem tudo. E fica dentro daquele terreno da intenção. Ou seja, você nunca tem 100% de certeza, a não ser que você tenha lavrado também uma escritura e registrado no cartório relativo à união estável, declarando que existe a união estável. Se você não fez isso, não declarou no seu trabalho, não declarou no imposto de renda como companheiro ou companheira, nada disso, você está sujeito ao quê? A uma aventura jurídica. Ou seja, se houver dúvida, se um dos dois questionar juridicamente isso, vai ser um juiz que vai pegar o conjunto das provas e tentar entender se aquilo ali para ele era um casal ou não. E se o juiz entender que era um casal, vai ser dividido o patrimônio. Dos dois, né? Lembra que não é só o patrimônio de quem não queria, não, de quem terminou que vai ser dividido. É o patrimônio de todo mundo. Mistura-se os dois, patrimônio, dívida, seguindo as mesmas regras do casamento, aquilo que era antes a priori é de cada um, aquilo que foi adquirido durante a constância da relação é que vai ser dividido, e assim por diante. Não é o quadro ideal não ter certeza. Por isso, quem quer ter a união estável, é melhor fazer o contrato de união estável mesmo e registrar. E quem não quer ter a união estável e acha que o relacionamento já está tendendo a configurar isso, tem esse risco, o melhor mesmo é fazer o contrato de namoro. Se é mais tradicional, já morou junto, não quer morar junto, já quer ir direto ao assunto, casa. Não tem problema nenhum, porque aí o casamento resolve todos os problemas, né? Durante o casamento você não tem que preocupar com nada, vale a regra ali do casamento, tá bom? Essa é a dica de hoje, esse é o assunto que eu queria conversar hoje aqui no Dúvida Jurídica Resposta Rápida. Continue mandando pra gente, teve dúvida, manda, tem curiosidade sobre algum assunto, manda, sugere alguma coisa pra gente conversar nos nossos próximos encontros, tá bom? Curte aí o vídeo, segue o canal, espalha para todo mundo que você acha que pode interessar pelos assuntos. A gente agradece a presença de vocês e o retorno que a gente tem recebido nesse quadro, que parece bem bacana e está funcionando muito bem, tá bom? Muito obrigado. Professor Renato Martins Vieira aqui, lembrando, direito tem que ser entendido, direito é isso. Não adianta ter um direito que só quem é advogado e formado compreende. O direito tem que ser compreendido por todo mundo. Muito obrigado.